Ele é cientista político, professor de Relações Internacionais da FGV e é coordenador do Observatório da Extrema-Direita, é o Guilherme Casarões. Tudo bem, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem, Guilherme? Você estava ouvindo a gente aí? Tô ouvindo bem. Que bom que você topou falar com a gente, obrigado. Tem bastante assunto para a gente conversar neste 31 de março de 2021. 57 anos depois, a grande manchete que eu li hoje envolvendo militares nos jornais de hoje, Guilherme, foi uma convocação para o general Braga Neto explicar a história da compra de picanha que o Exército fez e gastou milhões comprando picanha lá para as Forças Armadas. Mudou um pouquinho de 64 para cá, né? Olha, mudou em vários sentidos, mas não mudou em alguns outros, né? Vamos pensar no que mudou primeiro. Em 64, ou nos momentos que antecederam o golpe de 64, os militares tinham um papel na sociedade que a gente chama de poder moderador, ou seja, diante de tanta instabilidade política que o Brasil viveu, desde antes da era Vargas até os anos 60, os militares meio que se colocavam como os fiéis da balança da política brasileira, interferindo de maneira indireta ou até às vezes direta na política nacional como forma de salvaguardar a estabilidade, a paz, a ordem social. Então, o golpe de 64, ele nada mais foi do que a decorrência desse papel auto-atribuído pelos militares e que gerou fenômenos como o tenentismo, né, ao longo da história brasileira, sobretudo no século XX. Depois da ditadura militar, quer dizer, ela dura aí 21 anos e termina em 85, os militares passam a ter um papel muito diferente, né, um papel subordinado à democracia civil. Esse processo ele vai se completar na década de 90, no governo FHC, quando se cria o Ministério da Defesa, que elimina, né, o status de Ministério de Exército, Aeronáutica e Marinha e passa a estabelecer um poder civil sobre as armas militares. Então, os militares vêm desde a redemocratização com esse papel de instituição de Estado, de um interesse muito mais na garantia da lei e da ordem em certas situações pontuais, mas defesa de fronteiras, combate ao narcotráfico, promoção de algum tipo de desenvolvimento social, lembrando que são as Forças Armadas que têm aí um braço que alcança o interior profundo do Brasil, em questões como vacinação, distribuição de comida, construção de infraestrutura. Então o Exército tem um papel que é essencialmente, dentro da sociedade, um papel de construção, mas até o governo Bolsonaro os militares tinham aí um perfil muito baixo do ponto de vista político. Eles só começam a participar novamente da política com o governo Bolsonaro, que nomeia, agora não sei o número exato, mas se não me engano são 9 dos 24 ministros ou cargos com status de ministério no Brasil que hoje são ocupados por militares, a maioria dos quais na ativa. Então, a gente está nos últimos 2 anos e pouco vivendo um momento diferente daquele que a gente vinha vivendo desde a redemocratização, porque os militares passam até agora um outro tipo de papel político, que não é mais o de poder moderador dos anos 50 e 60, mas é um papel de ator político que faz parte do projeto de poder e o projeto de país proposto pelo presidente Bolsonaro desde que ele chega ao poder em 2019. Com a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, ficou muito claro um episódio em que ele não concordava em receber ordens pessoais do Bolsonaro, como sobrevoar o STF com um helicóptero numa manifestação anti-STF, sendo que o próprio ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, tinha sido assessor do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Você acha que o Bolsonaro, com o episódio do Fernando Azevedo Silva, deixa claro que ele perdeu o controle sobre a elite do poder militar brasileiro? Tonholi, eu não diria que o Bolsonaro perdeu o controle, mas o que fica claro desse episódio da demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, é que o Bolsonaro parece que tentou usar as Forças Armadas para o exercício de poder político, para finalidades políticas do governo,
principalmente nesses últimos episódios ligados à pandemia, algumas manifestações que a imprensa chamou de manifestações antidemocráticas, etc. Então, a nota de saída do ex-ministro, agora mesmo ministro Fernando Azevedo, deixou muito claro, ele fala a uma certa altura, durante o meu mandato preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O que poderia soar simplesmente uma referência protocolar, mas deu a entender no contexto de que ele estava saindo porque o Bolsonaro realmente queria que o Ministério da Defesa fosse utilizado para finalidades políticas pessoais ou do governo e não propriamente para preservar as instituições de Estado, né? Toda essa briga que o Bolsonaro comprou com o Supremo Tribunal Federal e com partes do parlamento brasileiro foram muito pessoais e acabaram trazendo o Exército para um debate político que é muito complicado, né? Que é o debate de uma eventual intervenção militar para poder reequilibrar a harmonia entre os poderes. Muitos apoiadores do presidente Bolsonaro vêm falando desde 2019, a bem dizer, no tal do artigo 142 da Constituição, que, a meu ver, vem sendo muito mal interpretado, como se fosse uma carta branca para que as Forças Armadas pudessem agir ao seu bel prazer para moderar de novo o poder político no Brasil. Então eu acho que a briga ela está um pouco nesse campo. Agora, eu não diria que o Bolsonaro perde completamente o poder sobre a elite militar, porque, afinal de contas, ainda há muitos militares da elite junto ao Bolsonaro dentro do governo. O Fernando Azevedo e Silva saem os comandantes das armas, mas a gente não tem como estimar de maneira muito clara quantos são aqueles que querem manter o Exército e as Forças Armadas em geral afastadas da política e quantos são aqueles que estão usufruindo e concordando com as pautas do presidente Bolsonaro, inclusive ocupando cargos importantes dentro do governo. Se não me engano, são quase 7 mil militares em cargos de primeiro, segundo ou terceiro escalão na esplanada dos ministérios hoje. Então, e a maioria deles na ativa, então são até militares que estão numa situação de dupla subordinação ao Bolsonaro, né? Não só são subordinados porque são parte de uma burocracia de governo, mas também porque o Bolsonaro, afinal de contas, é comandante em chefe das Forças Armadas. Então é uma situação sui generis. Ainda é cedo para dizer que o Bolsonaro perde o controle sobre a alta cúpula das forças, mas esse sinal da demissão do ministro da Defesa me parece um sinal amarelo para a gente poder pensar qual será daqui para frente o relacionamento do Bolsonaro com a cúpula militar. Parece que o Braga Neto está tentando contemporizar, a própria nota dele, a ordem do dia de hoje, foi até mais branda em comemoração ao que eles chamam de movimento do 31 de março de 64, do que a do próprio Fernando Azevedo do ano passado, mas a impressão que eu tenho é que as peças ainda estão se assentando no jogo político, não tem clareza ainda sobre qual vai ser o destino da relação do Bolsonaro com os militares aqui para frente. Guilherme, acho que a gente ainda está num cenário meio cinzento, né, como você estava falando, acho que não está tão claro os próximos passos aí dessa relação, mas o que ficou claro para o mercado é que existe esse racha, né, apesar de não poder ser quantificado, né, quantos dos líderes ali querem essa aproximação, quantos não querem, e um racha, né, nesse sentido, para o mercado é risco. O risco é a saída de capital estrangeiro, né, do país, enfim, o investidor não encara bem tudo quanto é situação de risco, mas eu queria primeiro te perguntar se a minha impressão, eu não sei se você concorda, é que não foi nem um jogo de força ali que o Bolsonaro quis mostrar, mas ele quis promover essa mudança para sair mais forte, mas no fim riscou mais a imagem, né, nesse sentido, né, de mostrar que tem ali um ponto que pode trazer risco, né, para os olhos aí de quem acompanha a economia. Mas a segunda pergunta é em relação ao passado, né, voltando aí ao período em que os militares estavam mais à frente ali do executivo. Muita gente lembra desse período com nostalgia, falando do milagre econômico, né, de tempos em que o Brasil crescia bastante, e é um período que a gente sabe que foi bem problemático do ponto de vista de contas públicas, enfim. Você concorda que a gente trouxe mais ônus do que bônus desse período? Aliás, só complementando a pergunta da Yolanda, muita gente nas redes sociais hoje, né, Guilherme, pedindo a volta dos militares, elogiando o 31 de março, se referindo à época como uma época que não houve corrupção. Você concorda com isso? Como é que é a tua análise a respeito do período militar
em relação a esses temas de economia e corrupção? Maravilha, vamos lá. Deixa eu responder a primeira pergunta da Yolanda, que tem a ver com o que motivou o Bolsonaro a fazer essa troca ministerial. A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ele é um cara muito zeloso da própria imagem, né? Ele precisa o tempo inteiro sustentar uma narrativa política muito favorável em torno de si próprio. E um dos traços do presidente Bolsonaro, não só como parlamentar, mas à frente da presidência da República, é a ideia de não fazer concessões. Então, o Bolsonaro ele não quer aparecer em nenhum momento como um político que se dobra aos interesses escusos de algum grupo, ou que faz concessões a determinados aliados, ou a mesmo adversários políticos. Então, a própria demissão do chanceler Ernesto Araújo na manhã da fatídica segunda-feira da mini-reforma ministerial relâmpago que a gente viu, foi uma demissão que mostrou como que para o Bolsonaro foi importante que o Ernesto Araújo se demitisse justamente para não fazer parecer que o presidente Bolsonaro estaria entregando a cabeça do Ernesto Araújo de bandeja para o Centrão, que havia feito uma pressão tremenda na semana anterior para que o Ernesto pedisse demissão do cargo. Então, essa política de não fazer concessões, de sempre parecer sair por cima, isso eu acho que acabou pautando um pouco a forma como essa reforma ministerial foi feita, que eu não chamaria nem de reforma porque não foi uma coisa assentada, negociada, pactuada, como são reformas ministeriais de uma maneira geral nos governos anteriores, sempre foi assim, você ouve falar da reforma ministerial até com meses antes do processo acontecer. Agora, numa segunda-feira qualquer, de uma hora para outra, num intervalo aí de, 5, 6 horas, a gente vê 6 mudanças dentro do governo, isso é para economista nenhum achar normal, né? E gera insegurança política, insegurança jurídica, né? Então, como você mesmo falou, Yolanda, na análise do risco político e econômico, né? Os economistas têm muito essa preocupação, né, de investir num governo que seja estável, que tenha segurança jurídica, que tenha aí uma previsibilidade política, e essa reforma do Bolsonaro acaba mostrando que, no fundo, a gente está realmente vivendo momentos de grande turbulência política. Agora, como ele não quer aparecer como alguém que faz concessões, a gente pode até perceber que nessas trocas que ele faz muito pouco sinal, muito pouca abertura para o próprio Centrão. O Centrão ganhou a rigor um cargo, que foi a Secretaria-Geral da Presidência da República, agora ocupada pela deputada Flávia Arruda, do PL, esposa de um ex-político, né, ou político, Zé Roberto Arruda, que foi preso por corrupção, inclusive, que estava naquele escândalo dos painéis eletrônicos do Senado, uns anos atrás. Então, não foi exatamente uma concessão maiúscula para o Centrão, mostrando que o Bolsonaro prefere manter o controle sobre o executivo, inclusive a mão forte sobre o seu próprio gabinete, não fazendo nenhum tipo de abertura para o Centrão, que o próprio Ernesto Araújo, quando sai, fala que foi uma pressão vinda da China, dos interesses escusos chineses, etc. Claro que tem pressão política vindo, inclusive, de fora, mas eu não acho que isso tenha sido decisivo para justificar a terrível incompetência do nosso ex-chanceler. Mas, de todo modo, eu concordo que, para o mercado, de uma maneira geral, essa instabilidade política é vista como algo muito ruim, e eu acho que o Bolsonaro tem a sensação de que, colocando gente muito leal a ele e, sobretudo, do meio militar, isso gera uma estabilidade no governo, né? Ele já foi responsável pela demissão de vários ministros ao longo, acho que foram 16 trocas, se não me engano, ao longo desses 2 anos e pouco, mas eu não sei pessoalmente se cercar-se de militares dessa forma é uma garantia de estabilidade ou se, no fundo, a gente não vai acabar mergulhando numa instabilidade justamente pelo tensionamento cada vez maior entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que estão aí até acompanhando com apreensão essa militarização do governo Bolsonaro que a gente está acompanhando, né? Inclusive, o novo ministro da Justiça é delegado da Polícia Federal, muito próximo da família Bolsonaro, então tem sinais aí de que o Bolsonaro está tentando se blindar juridicamente, inclusive, nesse processo. Agora, eu acho que essa tentativa de se cercar de militares, ela parte de uma grande ilusão, conectando a sua segunda pergunta, que é a ilusão de que o regime militar foi um período positivo para a história do Brasil.
É mais ou menos como se eu dissesse que o período Lula foi um período de grande crescimento econômico, um período de grande prosperidade no Brasil, e me esquecesse de mencionar que logo depois do governo Lula, e em grande parte por causa de coisas que foram feitas ainda no governo Lula, o governo Dilma representou um fracasso econômico monumental. E o regime militar não foi um regime homogêneo, ele durou 21 anos, e nesses 21 anos, de fato, houve reformas econômicas importantes, inclusive reformas estatizantes, né? Criou-se o BNH, o Banco Nacional de Habitação, fortaleceram-se algumas agências públicas, a Petrobras ficou mais forte, Caixa Econômica Federal, mais ministérios foram criados, inclusive no campo da infraestrutura, houve um desenvolvimento importante, só que ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico, foi um período que teve um milagre econômico ali entre 67 e 73, e depois de então, a gente teve um resquício de crescimento até mais ou menos 77, 78, ancorado numa dívida externa cavalar contraída pelo governo Geisel, principalmente, e que depois da crise do petróleo de 79 estourou e jogou a economia brasileira numa vala, né? Os anos 80, né, também chamados de década perdida por muitos historiadores, foram anos muito ruins para a economia, e grande parte dos nossos problemas econômicos da década de 80 se originam nessa política macroeconômica da segunda metade do regime militar, dívida externa, e que levou, no médio prazo, a uma espiral hiperinflacionária, né, que vai ter o seu pico um tempo depois, já no governo Sarney e Collor, mas que começa ali no governo Figueiredo. Então, falar que o governo militar foi um governo positivo do ponto de vista econômico, bom, se você pega os 4, 5 anos do milagre, tudo bem. O problema é que você, primeiro, teve uma concentração de renda nesse período que não foi resolvida, ou seja, o Brasil sai da ditadura mais desigual do que entrou, ainda que mais rico em termos de PIB, e, ao mesmo tempo, se você pega a segunda metade do regime, foi temerário do ponto de vista econômico. E aí as outras questões também vão aparecer nessa narrativa de que o regime foi positivo, não tinha corrupção, as pessoas podiam andar mais livremente na rua. Bom, era um Brasil muito menos urbano do que é hoje, era um Brasil, como eu falei, menos desigual, que foi crescendo a desigualdade ao longo do processo. Então, insegurança pública, por exemplo, era uma coisa que existia em muito menor intensidade. Então, quando gente da idade dos meus pais, por exemplo, dizem, a gente podia andar tranquilamente na rua, bom, mas isso no mundo inteiro era assim, né? O mundo era mais tranquilo, 40, 50, 60 anos atrás, ele foi piorando em termos de tráfico de droga, em termos de insegurança pública, etc. Isso não tem necessariamente a ver com a ditadura militar. E a história da corrupção é engraçado, porque hoje a gente tem documentações fartas mostrando que essas coisas de promiscuidade entre grandes empreiteiros e governo federal, isso já existia desde a época do Juscelino Kubitschek, que se aprofundou na ditadura militar. Aliás, quantas empreiteiras não ganharam muito dinheiro na ditadura, fazendo obra inclusive no exterior, Iraque, República Dominicana. Então eu não acho que não houve corrupção e de que houve uma política econômica super coerente ao longo desse período. Pelo contrário, a gente fica sabendo menos de corrupção na época porque, afinal de contas, era uma ditadura e, portanto, muito menos transparente. Agora, provavelmente, a mesma intensidade, não vou dizer em termos numéricos, né, de valores, mas a mesma intensidade de relações ali subterrâneas entre público e privado, isso havia na época da ditadura, como houve antes e desde então. O Bolsonaro trocou aí seis ministros, né, foi uma autêntico 6 por meia dúzia, e no meio desses aí a gente teve aí a saída do Ernesto Araújo, entrando o Carlos Alberto França, né? A gente tem motivos para ter esperança de que a pasta das relações exteriores possa fazer algo de positivo para o Brasil? Ou será que esse novo ministro vai fazer a gente sentir saudades do Ernesto Araújo? Difícil isso, hein? Olha, também acho, mas... Pois é, em se tratando de governo Bolsonaro, a gente sempre se surpreende com essas trocas que saem pior, quer dizer, a emenda sai pior do que o soneto, né, como a gente costuma dizer. Então, quando saiu o Ricardo Vélez da Educação, com 3 meses, se não me engano, de mandato, a gente achou que não podia ser pior, aí veio o Weintraub, que era o pior de todos, acho. Talvez o pior ministro que a gente teve empatado ali com o Ernesto Araújo.
Quando saiu o Mandetta, que a minha forma de ver é até positiva com relação ao Mandetta, ele tentou ali controlar a pandemia no começo, quando estava todo mundo ainda atirando no escuro, a substituição pelo Taish não mudou nada, e pelo Pazuello também gerou uma piora muito grande no Ministério. Então, pelo retrospecto do governo Bolsonaro, eu não acho que dê para esperar muita melhora, né, com relação à condução da pasta. Agora, uma coisa é importante que se ressalte. O Ernesto Araújo, ele tem um estilo que é inimitável. Ele tem um estilo muito próprio. Ele é, mais do que simplesmente um leitor assíduo do Olavo de Carvalho, ele é um reprodutor ipsis literis das teorias conspiratórias defendidas pelo Olavo de Carvalho, e ele fazia questão de usar a plataforma do Itamaraty para difundir essas teses conspiratórias sobre, desde o Foro de São Paulo até globalismo, tecno-totalitarismo, comunavírus. Ele falou de tudo durante esses 2 anos de mandato. E ele fez uma destruição tão sistemática do Itamaraty, do moral dos diplomatas de carreira, que são, aliás, servidores públicos de altíssimo nível no Brasil. E ele isolou o Brasil de uma maneira tão grande que eu acho difícil, nesse caso, ser pior do que o Ernesto. A gente não conhecia o embaixador Carlos França em detalhes antes dele ser nomeado. Aliás, ele não era nem um nome que estava no radar dos ministeriáveis caso Ernesto Araújo caísse. Falava-se muito em Collor e Temer como representantes do Centrão, né, dentro dessa negociação com o presidente Bolsonaro. Falava-se de um tal de Luiz Fernando Serra, que é o embaixador do Brasil na França, até gerou uma confusão, porque o embaixador que assumiu a chancelaria chama Carlos França, então acho que gerou até uma certa confusão na imprensa, ou mesmo o almirante Flávio Rocha, né, que também é um nome importante, um sujeito que tem uma experiência internacional e que seria mais um militar no governo. Esse Carlos França, ele me parece um sujeito de baixo perfil, correto, um diplomata correto. Eu conversei com muitos diplomatas do Itamaraty que o conhecem e disseram que é muito boa gente, etc. Um cara que parece muito mais comedido do que o Ernesto Araújo, sem esses arrobos ou delírios conspiratórios que o Ernesto Araújo tinha. O problema é que, quando a gente pensa no governo Bolsonaro, a política externa ela não é exatamente formulada pelo Itamaraty. Ela é formulada, sobretudo, pelo presidente e pelo núcleo duro do governo, que inclui, inclusive, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, né, o assessor internacional da presidência. Então, eu acho que o Carlos França ele vai ter uma grande vantagem frente ao Ernesto, que é a sua moderação. Ele vai tentar adequar um conjunto de linhas do governo Bolsonaro em termos de política externa, uma linguagem mais moderada, mais diplomática, por assim dizer, mas eu não tenho expectativa de que vá mudar a substância das relações internacionais do Brasil. O Brasil vai continuar isolado, talvez um pouco mais aberto para a relação com o governo Biden, com o governo chinês, mas dificilmente a gente vai ter uma guinada substantiva na política externa enquanto o Bolsonaro for presidente da República, né? Então, eu acho que a recuperação da política externa só acontecerá de 2022 em diante, se o Bolsonaro sair da presidência, ou de 2026 em diante, se ele sair só lá na frente. Então, por enquanto, substantivamente, eu acho que a política externa não tende a mudar, independentemente de quem esteja à frente do Ministério de Relações Exteriores. O Carlos França, ele vai tentar, eu acho, equacionar um pouco melhor essa relação, mas, de novo, politicamente ele tem muito pouca alavanca para poder impor uma visão mais ponderada, mais diplomática para as relações internacionais do Brasil. Guilherme, nessa salada aí de personagens e conceitos, como você disse aí, globalismo, essa coisa que vem de Olavo de Carvalho, você consegue, com o seu poder de síntese, explicar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, como é que isso se dá? Qual é o papel do Bolsonaro nessa história toda? Tem Steve Bannon nesse enredo? Tem Olavo de Carvalho? Você falou em Felipe Martins, o Ernesto Araújo que está saindo. Qual que é essa história? Qual é esse enredo que eles tentaram ou tentam construir, essa narrativa que eles tentam construir, e com que objetivo?
Beleza, esse é um dos grandes desafios que a gente tem como analista de política externa no Brasil, porque de fato houve uma ruptura em 2019, né? O governo Bolsonaro ele prometeu, assim que assumiu o governo, fazer uma guinada total, fazer uma ruptura completa com o passado, e muitos acreditavam que era uma ruptura meramente com os governos do PT, mas em se tratando de política externa foi uma ruptura muito mais ampla, foi uma ruptura com a diplomacia tradicional do Brasil, foi uma ruptura com as grandes linhas de inserção do Brasil, que por muito tempo independeram de governo, independeram de partido político, etc. A grande proposta do Bolsonaro, em matéria de política externa, foi combater o que eles chamam de globalismo, né? O que é globalismo? Globalismo é uma tese, eu posso até adicionar um parêntese aqui, uma tese conspiratória, a meu ver, que sugere que existe um conjunto de forças políticas articuladas ao redor do mundo, representadas pela ONU, por grandes investidores internacionais tipo George Soros, Bill Gates, por alguns partidos de esquerda, pelo Foro de São Paulo e etc. E essa grande articulação tem como objetivo dominar o mundo a partir da aculturação dos povos. Então, há a interpretação, o Ernesto Araújo já disse isso textualmente, de que essas forças globalistas meio fantasmagóricas querem tirar de todos os povos, principalmente dos povos ocidentais, o seu pilar, o seu tripé cultural, que é Deus, a família e a nação. Então a gente percebe que tudo aquilo que confronta o caráter cristão do Brasil, que confronta a noção de família tradicional, ou que confronta a ideia do nacionalismo, vai ser combatido pelo governo Bolsonaro em matéria de política externa. Então, pautas progressistas na ONU, pautas de esquerda em alguma organização internacional, aliados que são vinculados a essa ideia de globalismo, de comunismo internacional, tudo isso vai virar inimigo do governo Bolsonaro a partir do momento em que ele assume a presidência da República. E é, portanto, esse ímpeto antiglobalista que vai guiar a política externa brasileira. Agora, a gente tem que entender que essa não é uma propriedade só da nossa política externa. O antiglobalismo se faz presente na Secretaria de Cultura, no Ministério da ministra Damares Alves, né, Ministério de Direitos Humanos, Família e Mulher, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Educação, ou seja, existe uma visão que eu nem chamo de conservadora, eu acho que é reacionária, né? Mais do que conservadora, é uma visão regressista, uma visão atrasada sobre o mundo, que é defendida pelos alunos ou admiradores do escritor Olavo de Carvalho e que estão dentro do governo. Olavo, que inclusive não teve nenhum voto, né, ele não foi nem candidato, mas ele conseguiu emplacar aí algo como 5 ou 6 figuras com status de ministro, né? Então, Damares, Ricardo Vélez, Weintraub, na Secretaria de Cultura, aquele Roberto Alvim, né, que fez uma paródia do Goebbels a certa altura, Felipe Martins, Ernesto Araújo, então está todo mundo vinculado ao Olavo de Carvalho, inclusive 2 filhos do presidente, Eduardo e Carlos, que também tem uma relação ideológica, intelectual próxima do Olavo também. O grande problema é que se você pauta a sua política externa e a sua política doméstica em algum sentido, nessa chamada guerra cultural, vamos destruir a esquerda, vamos destruir o marxismo cultural, vamos acabar com o progressismo e etc., você não consegue construir nada no lugar. É uma política externa e uma política doméstica muito mais baseada na desconstrução, no desmonte, do que propriamente na construção de alguma coisa, né? Então, a impressão que eu tenho é que o grande problema dessa estratégia do governo Bolsonaro, principalmente nesse campo da chamada guerra cultural, é que faz-se uma estratégia de terra arrasada, mas não se coloca nada no lugar. Então, sei lá, eles querem escola sem partido, eles querem que não se ensine ideologia de gênero, como eles chamam nas escolas, eles querem armar o cidadão, mas não há um projeto consistente, nem ideológico, nem social de país por trás disso. São um conjunto de ideias meio esparsas, que são conservadoras ou reacionárias, mas que não tem exatamente uma liga, né? E na política externa isso se torna um problema na medida em que a gente, em vez de atuar pragmaticamente em busca de vacina, em busca de comércio, de vender soja, de vender produto industrializado para o mundo, a gente passa a olhar para o mundo como se todo mundo fizesse parte dessa grande conspiração globalista e a gente vai se isolando, se encastelando, a ponto de termos hoje, 4 ou 5 parceiros internacionais
quando nos governos anteriores a gente tinha dezenas, né, de grandes parceiros importantes com quem a gente fazia comércio, mantinha relações políticas de alto nível, e isso acabou, basicamente. E o fato de Bolsonaro ter se associado a figuras mais do que a países, né, o Trump, o Netanyahu em Israel, acaba gerando um isolamento não só pela postura do Brasil, mas pelo fato de que, se esses caras perdem eleições, como o Trump perdeu e Netanyahu talvez perca agora, o Brasil se isola completamente por até antagonizar os que chegam ao poder nesses países. Então, uma estratégia que ela é muito destrutiva e tem muito pouco a se construir, colocando o Brasil numa situação internacional e mesmo domesticamente muito complicada, em que vira essa disputa por narrativas, essa guerra cultural o tempo inteiro, que eu acho que está desgastando todo mundo e está contribuindo para a polarização extrema do Brasil mais e mais, né, com o passar do tempo. Guilherme Casarões, muito obrigado pela aula, pela entrevista, foi sensacional. Espero que você volte mais vezes aqui para falar com a gente. Quem quiser seguir o Guilherme é @gcasarões, sem o tio, não é isso, Guilherme? Isso mesmo. Obrigado pelo convite de novo. Foi um prazer. Nós que agradecemos. A grande verdade.